A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos ali na rua Fausto e Souza, número 353, em frente do que era o café, ao lado do Cieja, quase esquina da Correia Pinto. Nós estamos como igreja organizada há 67 anos, trabalhando aqui na cidade, mas com trabalhos mesmos presbiterianos há mais de 100 anos. Nós somos uma igreja reformada, evangélica, que é centrada na palavra de Deus, onde nós ensinamos a palavra de Deus para que você conheça quem é Deus, quem é Jesus Cristo, como que Deus nos vê e a sua vontade para a nossa vida. E será uma alegria ter você junto com a gente. Nossos principais trabalhos são aos domingos. Domingo às 9 horas da manhã, um culto, 10 horas da manhã, escola dominical, e às 19 horas, mais um culto ao Senhor. Será uma grande alegria ter você junto conosco. Eu queria orar com você antes de nós começarmos a meditar na palavra de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar, Senhor Deus, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos refaça, Pai. Sabemos, Senhor Deus, que só Tu és Deus. Sabemos como Tu és grandioso, sabemos como Tu és perfeito, sabemos como Tu és santo, sabemos como Tu és justo, sabemos como Tu és amoroso, Pai. Abençoa-nos, faze com que sejamos fiéis a Ti e faze com que esse Teu servo seja usado por Ti, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sou o Paulo Bonelli, sou um dos pastores da Igreja Presbiteriana de Lages, e é uma alegria entrar na sua casa, dividir esse tempo contigo, quer você esteja vendo pela programação da Nova Era TV ou pelo canal dela no YouTube. É uma alegria muito grande poder estar com você. E eu quero dividir com você hoje 2 versículos que estão no Velho Testamento, no Antigo Testamento, que estão lá em Deuteronômio, capítulo 4, e eu vou ler dos versículos 6, 7 e 8. Eu quero que você acompanhe comigo essa leitura. Guardai, pois, e cumpri-os, porque isso será vossa sabedoria e vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todas essas coisas dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação a que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação a que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que eu hoje vos proponho? Eu queria contar uma história para vocês, e não é uma história da carochinha ou um faz de contas ou uma ficção. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Você sabe quem que criou as grandes universidades que existem hoje no mundo? Talvez você pense, foram pessoas muito sábias, entendidas. Talvez você diga e fale assim, que foram pessoas com muito dinheiro. Realmente, elas tinham essa condição de pessoas muito sábias e entendidas. Alguns até tinham dinheiro e por isso doaram dinheiro para que as grandes universidades fossem criadas. Talvez você fale assim, foram os governos. Realmente, a partir do século XX, os governos aqui no Brasil e no mundo começaram a criar grandes universidades, especialmente no Brasil. Esse é um movimento que começa no final do século XIX, por volta de 1870, e vai até os anos 2000, até agora, com a criação de vários institutos federais. Mas eu vou dizer para você que nenhuma dessas respostas são verdadeiras. E talvez você se surpreenda com aquilo que eu vou falar. As grandes universidades e as primeiras escolas
foram fundadas pelos cristãos. Te surpreendeu? Possivelmente sim. Mas as primeiras universidades na Europa foram criadas pela Igreja Católica, pelas ordens, né? Os dominicanos, os beneditinos e outros que tinham a alegria de estudar, reler, se firmar e ensinar outras pessoas o que eles tinham aprendido. Foi assim que nasceu uma das primeiras universidades, foi a Universidade de Bolonha, e assim por diante todas as outras. Com a Reforma Protestante, a partir de 1517, os protestantes também criaram e formaram muitas universidades. Foi assim nos Estados Unidos, Oxford na Inglaterra, Harvard, Princeton, as outras universidades foram criadas pelos protestantes, que a Igreja Presbiteriana vem deles também. Por que falar sobre isso? Porque durante toda a nossa vida a gente aprende aqui na nossa época, no nosso jeito de pensar e de viver, que conhecimento, sabedoria, entendimento científico é desassociado de fé. Eu queria dizer para você que isso é uma invenção moderna nossa, que a gente precisa acabar com a fé, precisa acabar com Deus, para poder acabar com a família, para poder acabar com a ética, para poder acabar com a moral, para acabar com os princípios que estão aí e que a gente percebe que são bons. Por que precisa acabar com a fé e com Deus? Porque a partir do momento que eu digo que Deus existe, eu tenho que prestar contas para Ele. Por quê? Porque Deus é maior, mais poderoso do que eu, manda em mim, Ele governa todas as coisas, eu preciso prestar contas para Ele. E é sobre isso que esse texto está falando aqui. Deuteronômio capítulo 4 é o final da vida de Moisés. Lembre-se, Moisés liderou aquele povo 44 anos. Hoje em dia eu tenho 50 anos, é como se eu começasse a liderar alguém, um povo, com 6 anos e estaria terminando agora a minha liderança. É muito tempo. Moisés conhecia cada detalhe da história daquele povo, conheceu muito das pessoas, não de todo mundo, porque eram milhões de israelitas. Mas agora ele está dizendo aqui, falando para aquelas pessoas: olha, se vocês seguirem a Deus, vocês serão sábios. E serão sábios por quê? Porque vocês têm um Deus achegado a vocês. Talvez você já tenha me visto falando aqui essa definição que não é minha e eu a simplifico para que você possa entender bem. Qual a diferença entre religião e evangelho? Qual a diferença entre religião e cristianismo? Qual é a diferença entre o que todas as religiões fazem e o que o cristianismo propõe? As outras religiões, e com isso eu não estou combatendo, não estou dizendo que elas são ruins. As outras religiões, sociologicamente, antropologicamente falando, são tentativas do homem de buscar a Deus. Há uma música do Gilberto Gil que falava assim: se eu quiser falar com Deus, eu vou queimar o incenso, eu vou acender uma vela, vou fazer uma prece, vou fazer alguma coisa assim. Isso aí são tentativas do homem de buscar a Deus. O cristianismo fala que Deus veio buscar o homem. Veja só, não sou eu querendo buscar a Deus, não são as minhas tentativas buscando a Deus. Deus veio buscar-me, Deus veio atrás de mim, Deus veio salvar-me, Deus fez de mim o seu povo. E é sobre isso que Moisés está dizendo aqui
nesse momento que Deus se achegou a eles. E a gente vê, não só no Antigo Testamento, Deus falando isso para o povo de Israel, mas ele amplia essa noção no Novo Testamento, dizendo assim, que ele veio para aqueles que creem nele. Ele veio para ser o pai daqueles que creem nele. Ele veio fazer dos que creem nele uma grande nação. O Novo Testamento e Jesus Cristo amplia mais isso, dizendo assim, que ele veio ao mundo para morrer por nós na cruz do Calvário. Jesus veio morrer na cruz do Calvário por mim e por você. E ele se revelou para nós. Não sou eu através dos meus olhares, das minhas contemplações, de eu ficar na beira do rio pescando, e eu gosto disso, hein, gente? Gosto de ficar na beira do rio pescando, pensando, contemplando, olhando a natureza. Não é quando eu vou lá para o morro da igreja, lá onde que tem as antenas em Urubici, Urupema, ali, fico contemplando tudo e percebo o que está acontecendo ali e vejo como que Deus é grande. Não, não é isso. Deus veio buscar a gente. Deixa eu tentar te dar um exemplo que você vai me entender bem. Eu sou de São Paulo. Se você me jogar lá em São Paulo, eu desço lá no terminal do Tietê, na rodoviária do Tietê, eu sei como andar ali. Eu vivi ali 45 anos, 46 anos, eu sei como andar ali. Mas se eu pegar você que acabou de sair daqui de Lages e nunca foi para São Paulo, e te colocar, a hora que você descer do ônibus e descer lá na rodoviária do Tietê, você vai olhar e falar assim, para onde eu vou? E você tem várias opções para você ir. Vários lugares para você ir. Mas você não tem certeza como chegar lá. Deus não nos deixou perdidos em um lugar que a gente não conhece. Ele veio nos buscar. Ele veio nos aproximar e fazer de nós o seu povo. Pastor, como que eu faço para ser povo de Deus? Primeiro, eu acredito que quando você faz essa pergunta, Deus já está trabalhando no teu coração. Você já tem um desejo sincero de querer ser de Deus e de querer buscar a Deus e de querer viver para Deus. Deus já está trabalhando na sua vida e você já pode buscar a Deus e viver para Deus. Isso faz diferença na sua vida? Eu creio que faz. Eu creio que isso faz com que você seja uma pessoa diferente para a honra e para a glória de Deus. E a partir desse momento que você já começa a se perguntar como que eu faço para ser povo de Deus, você já começa a ser trabalhado no coração para você crer em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje, se eu e você queremos ser povo de Deus, nós precisamos entender que nós precisamos de Jesus Cristo. E aí é mais bonito ainda, porque o mesmo Jesus, lá no Evangelho de João, que diz que é o caminho, a verdade e a vida, ele fala assim, quando vocês crerem em mim, eu colocarei sobre vós o meu Espírito, e ele morará ali, e eu morarei ali com vocês. Olha só que coisa linda. Nós temos Deus mais chegados, nós temos Deus que nos atendem, nós temos Deus que está junto de nós sempre. Então, meu amigo que está ouvindo esse programa, minha amiga que está ouvindo esse programa, eu quero conversar com você hoje sobre isso, sobre como eu e você podemos buscar a Deus e sermos chegados a Deus. E a primeira resposta que eu quero dar para você é, não se preocupe,
Deus veio te buscar. Deus está buscando por você. Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, contou uma parábola que explica bem sobre isso. Ele contou ali uma parábola de um pastor que tinha 100 ovelhas. 100 ovelhas. E no final do dia, depois de tratá-las, depois de cuidar, ele vai colocá-las de novo no lugar delas. Eu não vou usar o termo porque eu não sei se é curral, qual o termo que é. Tá? Mas ele vai lá e cuida, coloca elas de novo no lugar delas. E ao contar as ovelhas, ele percebe que estava faltando uma ovelha. Se sou eu e você, e principalmente eu que moro num centro urbano, e sempre fui um homem da cidade, eu falo assim, uma ovelha não é nada, é uma perda já calculada. Mas aquele homem demonstrou, aquele pastor demonstra amor por aquela ovelha. E aquele pastor segue em busca daquela ovelha, traz ela de volta, cuida das suas feridas, coloca ela no curral, a ama e ainda dá uma festa porque encontrou aquela ovelha que estava perdida. Essa parábola explica como que Deus cuida da gente. Deus nos ama, Deus nos busca, Deus nos chama. Ele vem e entra na nossa vida. Pastor, então não sou eu que vou atrás de Deus. Você responde ao que Deus está fazendo na sua vida. Mas Deus é que está te buscando, Deus é que está te transformando, Deus é que está refazendo a tua vida. Mas Jesus Cristo ainda disse mais. No Evangelho de João, no capítulo 10, ele fala assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. Deus veio nos buscar. Se lá no passado Deus mandou Moisés chamar o povo e liderar o povo para fora do Egito e abençoá-los, hoje Deus faz isso conosco através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que é o Deus Filho que se humilhou, desceu do trono de glória, veio ao mundo para habitar conosco, ser um de nós e nos buscar. Ele veio nos chamar. A segunda coisa que eu quero dizer aqui para você é que sem Jesus você não vai conseguir chegar até Deus. Mas a terceira coisa que eu quero te falar é que a presença de Deus na nossa vida é transformadora. É isso que o texto fala aqui no versículo 8. E que grande nação há que tem estatutos e juízos, tão justos como toda esta lei, que eu hoje vos proponho. Quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, quando nós reconhecemos que Ele está nos chamando e respondemos positivamente a essa voz, entendemos que Jesus é o enviado de Deus, que Ele é maior do que Moisés, que Ele é melhor, que Ele é perfeito. Essa atitude nossa transforma a nossa vida. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá inteligência, nos dá autoridade. Pastor, mas há tanta gente que se diz cristão e é cristão, mas parece que não tem sabedoria. É porque às vezes a gente gosta de pegar, mesmo como cristão, somente aquilo que nós mais amamos e mais gostamos. Mas quando a gente aprende a buscar a Deus, a servir a Deus e a amar a Deus de todo o coração, obedecendo a Ele, você vai ver que nós nos tornamos pessoas realmente sábias e verdadeiras. Às vezes a pessoa está começando na fé, falta maturidade, falta entendimento, falta esperança. Mas com Deus, nós podemos ter a certeza de que Deus está cuidando de nós. Eu queria orar com você para encerrar essa meditação e depois eu queria comentar com você sobre quem é a Igreja Presbiteriana de Lages e o que ela
está fazendo hoje aqui em Lages. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse momento onde nós podemos ler a Tua Palavra, onde nós podemos pensar, Senhor Deus, naquilo que nós estamos fazendo, onde que nós podemos, Senhor Deus, viver a Tua Palavra, Pai. Queremos te implorar e te suplicar que a Tua boa mão esteja conosco, Senhor Deus. Que o Senhor faça com que eu e meus irmãos possamos esquecer essa falácia, esse erro que tentam colocar contra nós, Pai Santo, de que fé e ciência, fé e inteligência são coisas diferentes, Pai. Mas que eu e meus irmãos possamos, eu e as pessoas que estão ouvindo esse programa, Senhor Deus, possamos crer de fato e de verdade no Senhor e entender que o Senhor está nos buscando e está nos chamando para sermos Teu povo, Pai. Como o Senhor fez com Israel lá no passado, o Senhor tem se achegado a gente e tem transformado a gente, Pai. Cuida, Senhor Deus, das pessoas que estão ouvindo esse programa, abençoa suas famílias, Pai Santo, abençoa filhos, talvez haja filhos que estão rebeldes contra os pais, talvez haja filhos que estão, Pai Santo, doentes, que a Tua boa mão seja com eles, Pai Santo, que o Senhor dê a cura para a Tua honra e Tua glória, Pai. O Senhor abençoe os casais, Pai Santo, que o marido e a mulher tenham entendimento, Senhor Deus. Que o Senhor dê emprego para as pessoas, dê saúde, que o Senhor, Pai Santo, dê moradia para eles, que o Senhor dê boas condições de vida para todos eles, Pai. Que o Senhor os transforme, que o Senhor busque aqueles que estão perdidos, Pai Santo. Que cada pessoa que está ouvindo esse programa seja tocada pelo Senhor e reconheça Jesus Cristo na sua vida, Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus, cuida de nós, Pai. Abençoa a nossa cidade, Senhor Deus. Dê saúde, dê educação, dê trabalho, Senhor Deus. Estamos perto da eleição, de governantes que amem o Senhor, que creiam no Senhor e que temam o Senhor, Pai Santo. Abençoa-nos o nosso estado, o nosso país. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu falei agora há pouco, nós temos 67 anos de atuação aqui em Lages. E nós um trabalho muito bonito realizado junto às crianças. Nós temos trabalhos especiais com as crianças aos domingos, de manhã na escola dominical, à noite, aos sábados, pelo menos a cada 2 meses, nós nos reunimos com as crianças, onde que elas brincam lá no nosso espaço, elas ouvem da palavra de Deus, elas cantam, é um momento de alegria, de satisfação vê-las ali. Temos também trabalho com os nossos jovens e adolescentes. Eles também estão buscando a Deus, estão querendo estar mais perto de Deus e estão buscando ao Senhor. E isso é alegria para a nossa vida. Eu quero convidar você para estar junto com a gente, lá na Igreja Presbiteriana de Lages. Você vai ver que é uma alegria muito grande ter vocês junto de nós. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Fique com a programação da Nova Era TV. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais, iguais não há na terra.
prata.